E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o Código de Hammurabi. Então o Código de Hammurabi ele foi o primeiro código de leis escritos da história. E ele se baseava na lei de Talião, ou seja, a punição do criminoso deveria ser semelhante ao delito cometido, ao crime cometido. Vocês provavelmente já ouviram a expressão do olho por olho e dente por dente. Essa expressão vem desse código de Talião que foi inspirado nesse código de Hammurabi. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse código de Hammurabi. Como eu comentei, ele foi o primeiro código de leis da história e ele teve a sua origem na Mesopotâmia, enquanto ela era governada por Hammurabi entre 1792 e 1750 a.C. Esse código tinha como base a lei de Talião, que punia o criminoso de forma semelhante ao crime que ele cometeu. Então Hammurabi ele criou esse código de leis para ordenar as relações sociais dos mesopotâmicos. E esses códigos de leis, eles eram compostos por 281 preceitos, ou pode-se entender por 281 leis, que foi escrito em uma pedra de diorito que atualmente está em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Como já vimos em outras aulas, a Mesopotâmia ela corresponde atualmente aos territórios do Irã e do Iraque, ali no Oriente Médio. Durante a Antiguidade, essa região ela foi local de passagem de vários povos que buscavam o domínio das terras às margens dos rios Tigres e Eufrates. E entre os anos de 2000 e 1750, os amoritas conquistaram a Mesopotâmia e deram início ao Império Babilônico. O nome desse império ele estava relacionado à cidade de Babilônia, que foi a principal referência do mundo antigo durante todo esse período. Como eu já mencionei, essa era uma região que passavam muitos povos, e logo os amoritas eles perceberam que para manter a organização dessas relações sociais, era preciso criar um código que fosse reconhecido e respeitado por toda a população. Então, em 1772 a.C., o rei Hammurabi deu início à elaboração desse conjunto de leis, que foi registrado em uma pedra através da escrita cuneiforme, que é aquela escrita que é representada por desenhos. E os objetos que eram utilizados para fazer essa escrita eram em formato de cunha, por isso o nome cuneiforme. Mas voltando para as leis de Hammurabi, o objetivo desse código era garantir uma cultura comum e unificar todo o Império Babilônico. E com as invasões do Império Babilônico, o código de Hammurabi ele foi levado para a cidade de Susa, no atual Irã, e em 1901 uma expedição francesa redescobriu essa pedra onde o código foi totalmente escrito. Para finalizar essa nossa aula, vamos falar sobre os princípios do código de Hammurabi. Como eu já falei, Hammurabi elaborou o seu código tendo como base a lei de Talião, que ficou conhecida por aquela expressão olho por olho, dente por dente, que significava que a punição a ser imposta ela deveria ser proporcional ao crime cometido. Um grande exemplo disso se encontra no artigo 25, parágrafo 227 do Código de Hammurabi, que dizia que se um construtor edificou uma casa, mas ele acabou não reforçando quanto ele deveria, e essa casa acabou caindo e matou o dono da casa, esse construtor ele deveria ser morto. Além disso, tinham leis como se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou de uma corte, tanto quem roubou como quem recebeu o produto roubado deveriam ser mortos igualmente. Um outro exemplo disso é que se uma pessoa roubar uma casa, ela deverá ser morta na frente dessa residência e enterrado ali mesmo, exatamente isso. Então essa foi a nossa aula sobre o Código de Hammurabi. Eu espero que vocês tenham entendido todas essas questões, a sua origem, quais eram os princípios do Código de Hammurabi. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.